sem pensar no global. A gente não pode pensar a economia só com a produção e venda de produtos, né? A gente tem que pensar muito mais além. Fala galera, tudo bem com vocês? Tema da aula desta semana, economia sustentável, né? A gente está vendo crise hídrica, possível apagão no Brasil, todas as consequências de uma economia não sustentável. Bom, a economia sustentável, ela surge com um processo histórico, tá? Na verdade, a gente vai começar, por exemplo, a pensar sobre isso a partir de 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Saindo da Primeira Guerra Mundial, que matou 20 milhões de pessoas, né, num total de 2 bilhões que a Terra tinha na época, a gente tem uma outra crise pior do que a Primeira Guerra Mundial, que é a gripe espanhola, uma pandemia, né? A pandemia da gripe espanhola, gente, ela mata quase 50 milhões de pessoas, ou seja, 2,5 vezes aquilo que a Primeira Guerra Mundial matou. Então a gente tem aí 70 milhões de pessoas morrendo num total de 20 bilhões de pessoas entre 2014 a 2019, por aí. Foi um período terrível da história, tá? Que evidentemente vai causar uma série de depressões econômicas. Entre essas depressões econômicas, a gente tem evidentemente o caso dos Estados Unidos, né? Porque quando você tem crise de saúde e também uma crise humanitária, que é uma guerra, a economia se desaquece, as pessoas deixam de comprar, de produzir, e aí você perde emprego, tudo isso, tá? Na sequência, a economia americana se abre, tá? Mas ela se abre de maneira desorganizada. Os Estados Unidos vêm com a grande euforia econômica, começam a produzir exageradamente, né? Abrem linhas de crédito para todo mundo, e a partir daí vocês já sabem a consequência, que é a crise de 1929. Então é a partir desse momento que a gente já descobre, né, que uma economia ela precisa de intervenções. Ela não pode atuar de maneira desordenada, sem pensar, por exemplo, em oferta e demanda, sem pensar no global. A gente não pode pensar a economia só com a produção e venda de produtos, né? A gente tem que pensar muito mais além. O impacto que esses produtos produzem no meio ambiente, preservação ambiental, preservação de emprego. Quem vai fazer isso nos Estados Unidos depois da Grande Depressão é o Roosevelt, né? Então o que a gente tem? Os Estados Unidos vão entrar em crise econômica, tá? Em 1929. Praticamente 2/3 da população americana ficam desempregada. Tá? E é um número bastante expressivo. Junto com essa depressão econômica, evidentemente que vem a depressão das pessoas que estão em crise, não tem a quem socorrer. E a partir daí vai surgir o presidente americano Roosevelt, 3 anos depois desse processo, com a doutrina Marshall, né? Que é uma doutrina keynesiana, como vocês conhecem na economia. A partir daí, o que a gente entende? Que o Estado tem que intervir em momentos de crise, como tem acontecido agora, né? Na época da pandemia, até os países mais neoliberais possíveis de economia de extrema-direita, os governos colocaram dinheiro para reestruturar a economia. A doutrina Marshall vai pedir, né, a intervenção governamental pelo menos em 3 esferas: saúde, educação e segurança. São 3 esferas fundamentais para o funcionamento de uma sociedade, tá? Essa doutrina vai se desenvolvendo até que surge de novo um outro impacto, que é a Segunda Guerra Mundial, que vocês conhecem, tá? A partir daí a gente vai se reestruturar totalmente, novamente, mas da Segunda Guerra Mundial, além dos mortos, do nazismo, tudo aquilo que vocês já sabem, surge uma outra ideia, que é justamente a criação da ONU. Então, quando você tem uma economia global em desenvolvimento, né, todo momento de grande impacto, a gente vai ter na sequência também soluções mais progressistas, mais humanitárias. Na sequência da ONU vem a OCDE, né, que vai pensar, por exemplo, o desenvolvimento econômico, do trabalho, da inteligência em termos mundiais. E a partir dessas tomadas, né, de decisões que a gente pode pensar mais humanitárias, em termos econômicos, é que a gente vai gradualmente entendendo que a economia não pode se pautar só em concessão de créditos, produção de produtos para poder aquecer a economia, gerar empregos, o pleno emprego, como era conhecida a doutrina Marshall, mas que a gente tem que pensar além, né?
Na redação de vocês, o que vai entrar como pensar além, né? O que se entende hoje como economia sustentável? Economia sustentável hoje é uma economia que pense o desenvolvimento econômico. Então o Estado tem que intervir numa economia parada, tem que colocar dinheiro em circulação, né, para que as pessoas voltem a comprar, a pensar, por exemplo, né, estratégias de distribuição de renda, porque a concentração de renda ela impede a abertura de novos pequenos negócios, geração de emprego, tudo aquilo que a gente sabe. Então, assim, desenvolvimento sustentável pensa, sim, na economia. Mas tem que pensar também outros 3 fatores, que são segurança institucional. Gente, um país sem segurança institucional, né, um país em que há uma insegurança institucional, é um país que afasta investidores. Né? E mesmo os que ganham dinheiro no país, como por exemplo o agronegócio brasileiro, eles não deixam o dólar aqui dentro, eles mandam para fora. Né? O dólar acaba aumentando, porque falta de dólar na economia significa um preço maior da moeda. E a consequência que a gente tem é combustível mais caro, alimentos mais caros, isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. Segurança institucional, ou seja, o respeito, né, às instituições institucionais tem que entrar na sua redação quando você trata de economia sustentável. Então a gente tem economia, segurança institucional. O terceiro fator, gente, é um fator ambiental. A gente percebeu, por exemplo, né, que a degradação ambiental traz uma série de doenças zoonóticas, malária, Covid-19, tá? E essas doenças zoonóticas ou a ameaça dessas doenças zoonóticas, elas impactam negativamente a economia. Você pensar no caso da Amazônia, né? A Amazônia produz os rios voadores, que hidrata aqui o Sudeste, né? Traz as chuvas para o Sudeste. Falta de chuva no Sudeste significa luz, água mais caras, né? Luz e águas mais caras impactam na produção industrial. Então as coisas estão interligadas, tá? Preservação ambiental é um dos pilares, portanto, dessa economia sustentável que a gente pensa para o século XXI. E o último fator, como não poderia deixar de ser, o quarto, portanto, que entra na sua redação, é desenvolvimento social. Gente, o que importa, né, na época, por exemplo, de uma grande globalização, ou mais ainda, né, da automação da mão de obra, uma população que não é educada, uma população que não sabe pensar tecnologicamente, uma população que não sabe pensar criativamente, que não respeita o meio ambiente, que não separa lixo, né, que não tem respeito às instituições sociais. Esse país está fadado a fracassar, ele está fadado a virar uma ruína em termos de sociedade. Então a gente entende hoje a economia sustentável nesses 4 pilares. A economia propriamente dita, com ações intervencionistas do Estado quando necessário, o Biden fez isso, vocês se lembram, a Europa inteira fez agora na época da Covid-19. A gente entende a economia sustentável como aquela que investe no meio ambiente para preservação, né? Meio ambiente degradado é prejuízo, ele vai dar lucro imediato para alguns atores sociais e prejuízo para o resto da sociedade. A gente entende a economia sustentável como aquela que investe na segurança das instituições, judiciário, legislativo, executivo. São poderes que devem conviver harmonicamente para o bem-estar da sociedade. E a gente entende a economia sustentável fundamentalmente como aquela que investe na educação do cidadão. É uma economia que produz seres humanos criativos, que respeitam o meio ambiente, que conseguem gerir a própria vida, ter educação financeira, né? Uma série de progressos aí do ponto de vista sociológico que vão gerar uma sociedade próspera, harmônica, porque a paz, gente, ela não se conquista com armas e tanques nas ruas. A paz se conquista com a convivência harmônica entre as pessoas. E é impossível uma convivência harmônica se as pessoas passam fome, se elas não têm acesso a saneamento básico, se elas não têm acesso a um meio ambiente preservado que possa garantir a vida das futuras gerações. Beleza? Essa é a reflexão dessa semana. Boa redação para vocês.